Olá, bom dia, crianças. Hoje estamos aqui para mais uma manhã de domingo abençoada, né? Falar do amor de Deus para vocês, a classe dos juniores, e para todas as crianças que forem assistir esse vídeo. Um grande beijo, lindo amanhecer, saudades. E a história que a gente vai contar hoje, de número 5, é José, um jovem fiel a Deus. Você vai saber um pouco da história de José. E José, ele foi sempre muito obediente, né? E o versículo de hoje, eu escrevi aqui, ó. Tá vendo? Escreva o seu depois, também assim, bem bonito, para você memorizar, tá bom? É o Senhor Deus que protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Entendeu? É o Senhor Deus que protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Está em Salmos 33, 18. Amém? E a nossa história está escrita aqui, ó, em Gênesis 39, 40, 41. Vamos falar sobre José, um jovem fiel a Deus. E eu vou mostrar para vocês hoje quem era o pai de José. Quem era? O pai de José era Jacó, né? Jacó era o pai de José e ele era um homem também temente a Deus, como nós estudamos na semana passada. Ele teve um encontro com o Senhor que mudou completamente a história dele, a vida dele, não é mesmo? Pois é, Jacó teve 12 filhos, homens, e uma menina que se chamava Diná. Vamos conhecer os filhos de Jacó? Vamos, tá? José, Judá, Benjamim, Levi, Ruben, Asser, Simeão, Isacar, Gade, Zebulon, Naftali, Dan, tá? Tínhamos quanto? Deixa eu tirar o papai de José daqui. Tínhamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, deixa eu ver se eu não esqueci. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta um. Quem? Falta José. Que é sobre ele que a gente vai falar hoje. Sobre José, né? José e seus irmãos. E vou colocar José nessa aqui, ó. O pai de José amava muito José. Eles conversavam muito. José também era muito queridinho de sua mãe. Eles conversavam muito também. José era um sonhador. Eu imagino também que a mamãe de José devia ser também uma sonhadora, sabia? Eu acho que ela esperou tanto um filho que nasceu José e ela com certeza devia dizer do sonho de ser mãe para José. Eles eram muito amigos, muito companheiros também. E José sonhava e contava seus sonhos, né? Para todos, para os seus irmãos, para as pessoas. E um dia ele contou para mamãe, papai de José, para os seus 12 irmãos que o sol, a lua e as estrelas, as 11 estrelas, se curvavam diante dele. Ele contou esse sonho que deixou muito enfurecido seus irmãos, né? Então, além disso, José também ganhou uma linda túnica colorida, bonita de seu pai Jacó. E assim acontecia a vida de José. José, muito obediente, muito fiel a Deus. Ele um dia saiu, o papai deles mandou ele para procurar os irmãos que estavam lá no campo. Os irmãos foram caminhar para o campo, trabalhar, caçar. E os irmãos de José saíram em busca de trabalho, de caça, né? De caçar os animais, que eles eram caçadores. Lá se foi José atrás dele. José obedeceu a Jacó e foi embora atrás
dos filhos, dos irmãos. Chegando lá, quando eles avistaram José de longe, eles começaram a tramar. Tá na hora da gente pegar esse sonhador, lá vem o sonhador, tá na hora da gente pegar esse sonhador, não é mesmo? Vamos tramar contra ele, vamos matar José. Vamos matar José, que é a melhor coisa, que assim ele some e o papai não fica com tanto chamego com ele, né? Tinha muito ciúme, muita inveja, sentimentos que não agradam a Deus, e esses meninos estavam com o coração cheio disso. Mas, olha só, criança, o que é que aconteceu? Eles tramaram tanto contra José, e depois que eles conversaram um pouco, eles jogaram José em um poço, é mesmo. E pegaram José e jogaram aqui nessa cisterna, nessa fossa, nesse buraco feio, nesse poço sujo onde José sofreu. Me tirem daqui, por favor. E eles não tiraram José. Venderam José para os mercadores. Os mercadores vieram levar o José, venderam José por 20 moedas. E José foi vendido lá para o Egito. Crianças, ele foi vendido para o Egito. Chegando lá, ele conheceu quem? Ele foi vendido para Potifar. Isso mesmo, ele foi vendido para Potifar. E Potifar gostou muito, muito, muito de José, porque José obedecia tudo que ele falava. José amava a Deus sobretudo. E era um menino muito obediente, ele era muito novo ainda, ele tinha 17 anos quando foi vendido. Isso mesmo, crianças. E lá ele trabalhou muito e prosperou muito, até que um dia a esposa de Potifar tramou, maquinou uma maldade muito grande com ele, que ele acabou sendo levado para prisão. Isso mesmo. Ele foi levado para a prisão, e lá na prisão, queridos, ele conheceu um padeiro e um mordomo na cadeia. Lá também ele se transformou no supervisor lá na cadeia, porque ele também sempre se destacava em tudo que ele fazia, e era um menino muito bom, muito obediente. Então passou alguns anos lá, e certamente ele foi uma pessoa muito abençoada naquele lugar, porque ele buscava sempre essa bênção na vida dele. Conhecendo o mordomo e o padeiro, eles tiveram um sonho, e José, Deus deu a revelação do sonho para José, né? José falou para eles que o padeiro, ele ia ser executado, mas o mordomo ia voltar para o Egito. E quando o mordomo saiu, ele ia voltar lá para o palácio. Ele disse para ele: não esqueça de mim quando você voltar para o palácio. Só que passaram-se muito tempo e ele ficou lá, preso. Até que um dia o faraó teve um sonho, teve um sonho, e chamou os serviçais dele, e foi quando o padeiro se lembrou, né? O mordomo se lembrou, desculpa, criança, que José tinha dado a revelação daqueles sonhos, e foi e chamou José, e José voltou, e ali José deu toda a revelação do sonho. O que foi que Faraó sonhou? Faraó sonhou que 7 vacas gordas dele eram engolidas por 7 magras. Ele sonhou também que 7 espigas de milhos lindas eram engolidas por 7 feias e secas. Então, quando José chegou lá, que Deus deu a revelação desse sonho para o faraó, o que acontece? Ele diz para ele que serão 7 anos de muita comida e 7 anos de muita fome. De muita comida e de muita fome. E ele precisava se organizar para esse tempo que fosse ter a fome, né? E foi quando ele nomeou, ele começou a trabalhar para ele lá, e ele foi nomeado governador do Egito, porque ele se destacou de novo, trabalhando com o faraó naquele lugar. Ele foi destaque naquele lugar, foi fiel, foi obediente, adorava a Deus sobretudo, e Deus honrou ele dando o governo do Egito. Ele se transformou no governador do Egito, e assim
Foi esse domingo, essa história que eu conto para vocês. Depois ele ainda vai se encontrar com os irmãos, com o pai, porque o pai sofreu muito quando soube que ele tinha sido morto pelos animais. Eles levaram a túnica dele cheia de sangue e ele se encontra, depois disso aqui, se encontra com o pai abraça e chora muito, porque chorou durante anos a morte dele, né? Mas, graças a Deus, por que, crianças, que Deus honrou? Por que Deus honrou José? Porque José sempre foi fiel e obediente. Então, que nessa manhã, criança, você seja uma criança fiel e obediente a Deus. Leia a Bíblia. Seja obediente aos seus pais. Seja obediente à sua mãezinha. Nesse tempo de pandemia, se ela precisa de você, vai ajudá-la. Seja obediente. Seja uma criança que se destaca, como José se destacou em tudo que ele fazia. Amém? Ame a Bíblia e ore. E seja uma criança diferente, como José foi. Amém? Um beijo no seu coração. Tchau.